Bom dia, terceira série. Hoje são 11 de novembro de 2020, 11 horas e 30 minutos. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula, tá? E o objetivo da nossa aula de hoje é continuar os temas de atualidades, né, em geopolítica. Então, só recapitulando enquanto o pessoal vai chegando, na aula passada, nas duas aulas anteriores, nós estudamos a, a, a divisão geopolítica mundial depois da Segunda Guerra Mundial, o período chamado Guerra Fria, né? Alguns detalhes para a gente ir relembrando, né? Aquele período onde o mundo estava dividido em dois blocos: o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco da antiga e extinta União Soviética, que liderava o mundo socialista. Então, essa era a divisão geopolítica entre 1946 e 1991, mais ou menos falando. Nós vimos alguns fatos marcantes daquele período, como a divisão territorial da Alemanha, a divisão territorial da Coreia, o avanço da ditadura na América Latina, apoiada pelos Estados Unidos. Vimos também a Cuba adotando o socialismo através da Revolução Cubana, a corrida armamentista, a corrida aeroespacial. Então foram momentos marcantes daquele que a gente chama de período da Guerra Fria, né? Vimos também, nós finalizamos nossa aula de ontem com o fim do período bipolar. O fim do período bipolar ocorre principalmente a partir do final da década de 1980, né, com a crise do socialismo. Se lembra que eu falei? A sociedade, ou a maior parte da sociedade que vivia em países socialistas, estavam insatisfeitas, né? Porque o socialismo, aquele ideal de igualdade social, a igualdade, né, comunidade, ele foi substituído pelo autoritarismo, falta de liberdade de expressão. Então, isso aí deixou grande parte da população dos países socialistas insatisfeita. Então é aí que a gente começa a decretar o fim do período bipolar. O socialismo praticamente acaba, né? Por exemplo, a Alemanha é reunificada, a parte oriental que adotou o socialismo, ela é extinta, a Alemanha se reunifica em um país só. Para piorar a situação, o principal líder do socialista, a União Soviética, também não existe mais, ela se desintegra, chegando ao fim. Então é aí a derrocada ou a derrota do socialismo perante o capitalismo. Então, a partir desse final do período bipolar, surge uma nova ordem geopolítica mundial. Essa nova ordem geopolítica mundial, ela dá o fim à disputa entre capitalistas e socialistas. O mundo praticamente vai em direção aos moldes capitalistas, tanto que a antiga União Soviética, hoje 15 repúblicas, elas adotam o capitalismo, os países do leste europeu, a China mais recentemente, ela adota na sua economia a economia de mercado capitalista. Então, não existe mais aqui aquele motivo de dividir mais o mundo entre capitalistas e socialistas. Na nova ordem geopolítica mundial, que ela fica conhecida como multipolar, ou várias nações disputam hegemonia não principalmente militar, e sim hegemonia tecnológica, econômica. Então, essa nova ordem geopolítica mundial, gente, ela divide o mundo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, hoje, né, ou a partir do final do século XX, a gente não pergunta mais: Estados Unidos é capitalista? Somália ou Moçambique é socialista? Não, a gente fala: Estados Unidos são desenvolvidos? A Moçambique é um país subdesenvolvido? Essa é a nova ordem geopolítica mundial. Reparem aqui, as questões militares ainda são importantes, são preponderantes, porém,
O que mais hoje o que se leva mais em consideração é o poder econômico, o domínio de tecnologia, e essa divisão hoje é uma divisão mais comercial do que militar. E essa linha aqui sinuosa que tem nesse mapa acima mostra e deixa bem claro essa divisão entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Reparem nessa linha aqui, ó. Os países do norte, por que eles são chamados de países do norte? Porque a maioria deles, a maioria, não todos, olha a palavra extrema, estão lá no hemisfério norte, ó. Aqui no continente americano nós temos Estados Unidos e Canadá, os países europeus, a Rússia eu não concordo muito estar classificada nessa nova divisão, mas depois a gente fala disso. E o Japão, né? E de forma de exceção, estão dois países aqui do hemisfério sul. Alguém saberia me dizer quais são os dois únicos, olha a palavra extrema, os dois únicos países do hemisfério sul que são denominados desenvolvidos socioeconomicamente falando? Quais são esses dois? Nova Zelândia e Austrália. Lubase, excelente. Caio, excelente. Então, olha só, esses dois países são os dois únicos países do hemisfério sul, ó, abaixo da linha do Equador, que são classificados como desenvolvidos socioeconomicamente. Repare a segunda maior potência econômica do mundo, a China. Não é um país emergente. Brasil, um país emergente. Então tem essa divisão clara. É uma nova ordem geopolítica e socioeconômica. Lembrando, os países do sul são os países subdesenvolvidos e emergentes, tá? E os países do norte são os países desenvolvidos. Essa faixa aqui do continente americano é chamada de América Latina. Pega México, América Central, América do Sul. Todo o continente africano, grande parte do continente asiático, tirando aí de fora o Japão e Israel, ó. Olha, duas pintinhas azul aqui, ó. Essa pinta azul aqui no Oriente Médio, um minúsculo país, é Israel. Esse outro aqui, Japão. Aí muitos de vocês vão perguntar, pô, tio, e a China, se ela é a segunda maior potência econômica do mundo, ela não pode ser classificada como um país desenvolvido socioeconomicamente? Ainda não. Por quê, gente? Economicamente é uma potência fortíssima, mas nos padrões sociais, né, os quesitos que estão ligados à sua sociedade, renda muito baixa da maioria da população, uma elevada desigualdade socioeconômica, então isso emperra o desenvolvimento pleno socioeconômico da China, tá? Lembrando, o IDH, isso aí, Bruna, o IDH chinês é o 101º. Isso quer dizer que os critérios avaliados em renda, distribuição de renda para a população, acesso à saúde avançadamente, educação avançadamente, ainda estão em transição. O dia que a China corrigir esses detalhes, ela se tornará, como o Brasil também e outros países, um país desenvolvido socioeconomicamente. O Brasil, China, África do Sul, Índia, a própria Rússia, eu não concordo ela aqui nesse patamar de países do norte, mas depois a gente vai ver outra divisão. Eles são países emergentes. Lógico que tem países subdesenvolvidos, Paraguai, Bolívia, praticamente quase todos os países do sul, grande parte da Ásia, são países subdesenvolvidos. A diferença entre subdesenvolvido e emergente é aquela escadinha, 3 degraus. O degrau mais alto, elevado, são dos países desenvolvidos. O do meio é aquele que está entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento, que são os emergentes, exemplo, Brasil, México, África do Sul, Índia, China, Rússia também, tá? E os países subdesenvolvidos que têm aquele atraso social e econômico, que a maioria dos países africanos, latino-americanos, do Sudeste Asiático, tá? Então essa divisão aqui, reparem nessa divisão, você não vê mais aquela divisão. Ah,
país X é capitalista, país Y é socialista? Não, hoje a gente pergunta, o país é desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido? Lembrando que os países emergentes estão classificados aqui como países do Sul, junto aos países subdesenvolvidos. Repare que em algumas áreas aqui, esse território da América do Sul, por que ele está em azul, como se fosse um país, um território desenvolvido socioeconomicamente? Alguém saberia me destacar isso aqui? Guiana Francesa, Lubase, excelente. É um território que pertence à França. Se a França aqui em cima é classificada como um país do norte, o seu território ultramarino também. Aqui também tem outro território. Alguém saberia me dizer lá no Caribe? Quem acertar essa vai ganhar um pontinho extra. Aí vai todo mundo. Quero ver quem acerta esse. Onde eu botei o cursor aqui, ó. É um território aqui do Caribe. Quem seria esse território? É difícil, não é fácil. Não, Bruna, Haiti está aqui, tá? É um país subdesenvolvido. Não, sabe quem é? Porto Rico. Porto Rico é um estado associado aos Estados Unidos, não pertence aos Estados Unidos, mas politicamente ele tem uma ligação de estreitamento com os Estados Unidos, tá? Então, muito atento a Porto Rico. É um território independente, não é dependente totalmente dos Estados Unidos, mas tem uma ligação sociopolítica aos Estados Unidos. E para a gente terminar, que território é esse? Uma ilha ou grupo de ilhas aqui no Oceano Atlântico, perto da Argentina? Por que ela está em azul aqui? Alguém saberia me destacar? Vou dar um tempinho, vou beber uma água, hein? Porque é da Inglaterra. Muito bem, Samuca. Você lembra do nome dessas ilhas? Falklands, isso aí, Malvinas, as duas, tá, Samuca e Caio? Isso aí, Caio e Samuca. Esse território aqui ainda é um território ultramarino pertencente ao Reino Unido. A Argentina, ela morre de raiva disso. Eles já tiveram uma guerra na década de 80, Argentina e Reino Unido, para a posse definitiva desse território. Infelizmente, o Reino Unido venceu a guerra e esse território ainda pertence ao Reino Unido, tá? E não vamos esquecer que um mapa desse pode cair numa prova de Enem e destacar esses dois países do norte aqui, que estão localizados no hemisfério sul. Olha que confusão. Essa classificação do norte não é em questão geográfica, localização, e sim classificação socioeconômica. Esse território é a Austrália e esse Nova Zelândia. Então, lembrando disso, tá? Os dois únicos países abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, que são desenvolvidos socioeconomicamente são Austrália e Nova Zelândia. Lógico, esses territórios aqui são territórios ultramarinos que pertencem a outros países, aqui a Inglaterra, aqui a França, né? Inglaterra não, Reino Unido, França, né? E esse país que é independente, Porto Rico, ele tem um estreitamento político com os Estados Unidos, tá bom? Lembrando disso aí. Alguma dúvida disso? Minha preocupação é vocês botarem a China como país do norte, porque ele é desenvolvido. Não, ainda não, está chegando lá. A China tem questões sociais a serem resolvidas. Economicamente não se discute. Ela já até ultrapassou a economia dos Estados Unidos. Mas quando pega o PIB, quando pega as questões sociais, a China cai muito. E aqui eu destaquei para vocês o papel da Rússia na nova ordem geopolítica. Por que eu não concordo com a Rússia, classificado como país desenvolvido socioeconomicamente? Olha esses problemas da Rússia aqui, ó. A Rússia, ela herdou a maior parte. A Rússia é desenvolvida em todo o território. O Caio, eu classificaria a Rússia hoje como um país emergente.
mais forte no lado europeu do que asiático, tá? Mas é uma Rússia só. Você não pode diferenciar a economia russa diferenciando Europa e Ásia. Você tem que botar ela como um todo. Na parte da Europa, ela é mais forte economicamente. Lá está a capital Moscou, lá estão as principais indústrias, forças econômicas da Rússia, beleza? Qual o problema da Rússia? Problemas de crise econômica, financeira, aumento da pobreza, né, concentração de renda. Então, por isso que eu classificaria hoje a Rússia como um país aqui incorporado aos países do Sul. Tá? Ela é uma superpotência militar, isso não se discute. É uma força econômica muito grande, porém, questões sociais ainda atrasadas imperam em grande parte da sociedade russa, tá? E ainda mais, depois a gente vai ver em conflitos, tem questões separatistas na Rússia, a Chechênia, o Daguestão, são territórios que querem a separação do território russo. Depois a gente fala sobre isso aí. Dúvidas sobre separação, divisão na nova ordem geopolítica entre países do norte e países do sul? Lembrando, países do norte, países desenvolvidos, né? Países do sul, países subdesenvolvidos e emergentes. Os países emergentes eles estão mais próximos do desenvolvimento ou do sub? Ele está no meio do caminho, direcionando para o degrau maior, mais elevado, que é o desenvolvido, mas ainda não classifique. Cuidado, hein? Terceira série. Não coloque China, porque China confunde muito. Se é uma potência pau a pau com os Estados Unidos, ela é desenvolvida na sua sociedade. Não. China ainda tem grande parte da sua população com renda média baixa, tem autoritarismo político, tem problemas separatistas, tem problemas de concentração de renda, muito parecido com nós aqui no Brasil. Pô, o Brasil é a oitava economia do mundo. Quando chega no IDH, vai para a 75ª, é número 75. A nossa educação aqui é avançada? Não, porque vocês, os pais, pagam 2 vezes a escola para ter um nível avançado de educação. Acesso à saúde atrasado. Então, olha só os problemas gerados por Brasil, China, Rússia, esses países mais fortes economicamente que estão inseridos nos países do Sul. Pergunta para mim, dúvida, essa divisão aqui, ó. Se você vai lá no período bipolar, você não vai ver essa divisão. Você vai ver uma divisão entre leste e oeste. Leste predominando o socialismo, oeste o capitalismo. Repare que eu estou vindo passo a passo para chegar em questões que vocês vão comparar os períodos geopolíticos, né? Históricos, geográficos, geopolíticos aí, beleza? Vamos avançando aí. Qualquer dúvida me pergunta aí. Junto do período da multipolar, hoje nós temos grupos que são hegemônicos, os Estados Unidos, a União Europeia, Japão, a China, potência emergente, né? Agora, esses 3 grupos são potências consolidadas, né? A União Europeia, que reúne o grupo dos países europeus, os Estados Unidos e o Japão. E a China vindo com todo vapor, é bem provável que será a grande potência socioeconômica do século XXI. Lembrando que nós estamos no início do século XXI. Nós temos 20 anos de século XXI. Tem mais 80 anos a serem percorridos aí, né? Então, muito atento a isso aí. E no período da multipolarização, o período da globalização. A economia, a integração cultural, social, política do mundo. O mundo hoje ele está mais próximo do outro. A palavra hoje mais próxima do termo globalização é conexão. Olha essa charge aqui. O mundo conectado. Repare que hoje, para você saber de uma notícia, ela sai de forma instantânea em qualquer parte do mundo. Lógico, devido às suas proporções. Coreia do Norte é um exemplo de falta de liberdade de expressão, mas vamos botar maciçamente. Se acontece um fato agora relevante lá nos Estados Unidos, como foi a eleição,
a hora exata que confirmaram a eleição de Joe Biden, né, Joe Biden, o mundo todo soube. Olha que a palavra conexão, como ela está ligada à globalização. Então, é o período que nós estamos vivenciando. Vocês são a geração da globalização. Eu sou um pouco antes, pegando ela também agora. Né? Então, eu vi essa transição. Vocês nasceram com ela já consolidada. A palavra globalização vem de global, vem de mundo, né? O mundo está hoje conectado através de informações, através de comércio, através de políticas. Então, nós temos aqui alguns fatos positivos que são ligados à globalização. Então, houve a evolução de organizações, órgãos, instituições que hoje buscam prestar serviços a ajudas humanitárias, né? Aumentou a oferta de produtos e serviços no mundo. Como assim, professor? Pô, antigamente, eu me lembro o produto da Nike. Eu tinha vontade de comprar um tênis da Nike. Isso há 40 anos atrás, o que acontecia? Eu tinha que importar dos Estados Unidos, tinha tarifas comerciais, tinha barreiras comerciais, muitas vezes eu não conseguia. Hoje esse produto ele circula praticamente em todas as regiões do mundo. Então, olha como favoreceu a oferta de produtos, serviços, né, para o mundo. Isso são fatos positivos a essa conexão mundial aí. Aumentou o desenvolvimento de tecnologias usadas para o bem, né, para a ética humana, por exemplo, na medicina, em ofertas de alimentos. Você tem hoje lá máquinas que vão para o campo e aumentam a produtividade de alimentos, isso é ótimo. Medicamentos, formas de aprendizagem, intercâmbio cultural, político, internacional. Olha só que fatos positivos. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí poderão, por exemplo, buscar uma conexão fora, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Suíça, para aumentar seu nível de aprendizagem. Isso é um fato real hoje e fácil de ser seguido. Porém, nem tudo são flores, né, gente? Nós temos os fatos negativos. Aumento entre pobreza e riqueza, tanto regional quanto social. Os países ricos dominando mais a tecnologia, ele tem mais poder econômico hoje, e os países pobres cada vez mais dependentes desses países. Então, olha um fato negativo: aumento entre pobreza e riqueza regional, social, econômica, todo esse foco aqui sendo englobado aí. Favoreceu também um acúmulo de grandes riquezas, poucas pessoas concentrando as maiores riquezas do mundo. Tá? Isso ocorre em diferentes regiões do mundo, isso é negativo, né? E também, né, aumento da exploração do trabalho, aumentou o desemprego. Lembrando, a globalização ela gerou uma nova forma de desemprego da sociedade. Antigamente a gente tinha um desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é uma situação econômica que vive no momento, momentânea, na conjuntura. Isso é muito comum para o Brasil. A crise econômica aumenta o desemprego. O desemprego conjuntural agora com essa pandemia vai aumentar no mundo todo, tá? Porque empresas fechando as portas, pessoas perdendo os empregos, né? Então, o desemprego conjuntural é da situação do momento. E o mundo, nesse momento, vive uma crise, né, econômica sem precedentes. Porém, a globalização ela incentivou uma nova forma de desemprego, que foi o desemprego estrutural. Esse desemprego estrutural está ligado ao avanço da tecnologia. Então, máquinas estão substituindo o trabalho humano. Aí vem o grande desafio para vocês, alunos da terceira série. Vocês estão terminando o ensino básico. Isso, há 40 anos atrás, era um grande ganho. Hoje,
infelizmente, me desculpa a minha franqueza, não é nada. Ah, eu sou formado no ensino médio, já tô legal. Você vai conseguir emprego? Pode até conseguir. Dificilmente você vai ter um rendimento alto, vai ser médio para baixo. Então, qual seria a tendência hoje? O homem se qualificar mais, dominar máquinas, né? Se inserir no mercado globalizado, tá? Pessoas que são multifuncionais, trabalhadores multifuncionais, qualificados, tá? E alguns empregos já foram extintos. Por exemplo, na minha época, a minha época de bazinha, nós tínhamos o quê? O datilógrafo como uma profissão de, assim, muito conceituada no mercado de trabalho. O datilógrafo era aquele trabalhador que trabalhava em escritórios, em escolas, em instituições. Ele tinha uma máquina que ele conduzia aquela máquina manualmente. Tá? Chegou o computador, olha o uso de uma nova tecnologia, extinguiu aquele emprego, aquele ofício de datilógrafo. Né? Ele não existe mais, como algumas outras também. Vocês estão sacando o que está acontecendo esse ano? O governo do estado ele publicou uma ata informando que a partir do ano que vem os ônibus, os Transcol não terão mais cobradores. O que vai ter no lugar daquele trabalhador humano? Uma máquina para, né, manusear a entrada e saída de passageiros. Olha o uso de tecnologia avançada extinguindo algumas profissões. Daqui a alguns anos, o emprego de cobrador de ônibus ele já está em fase de extinção. Então a gente chama isso de desemprego estrutural, diferente do conjuntural. Motorista também vai estar sendo retirado daqui a pouco. Sim, Samuca, porque vai vir aí novos meios de transportes. Isso vocês vão pegar muito rapidamente, até eu vou pegar. E vai substituir, por exemplo, professores. A nossa aula remota. Se o Colégio Castro Alves, se a gente, a partir do 2021, vamos supor, o ensino no mundo todo vai ser remoto. Lógico que isso não é um fato, não estou falando que isso é verdade, tá, gente? Por favor. A profissão de professor em sala de aula vai ser também substituída por máquinas que darão aula talvez até melhor do que o trabalhador humano, né? Então, já está em curso essa transição, né, do uso de tecnologias inteligentes. É a quarta revolução industrial, galera. Nós já estamos nela, né? Daqui uns dias, não seria possível estar explicando essa aula sem estar usando um meio de tecnologia avançada. Então, olha aqui como nós estamos. 4.0, Bruna, já vamos entrar na era do 5.0, tá? Já está em teste, 2021 começa a ser implantado no mundo, Bruna. Olha como as revoluções são rápidas. Eu também sou da era da manivela aqui. Eu já estou no 4.0, eu quero chegar no 5.0, muito rápido, concordo contigo, Bruna, muito rápido mesmo, né? E alguns termos ali ligados à globalização, vocês já estudaram isso, tá? Mas vamos relembrar. Aldeia global. O que é uma aldeia global, gente? Olha aqui, processo tecnológico está reduzindo de todo o planeta como uma aldeia. Por exemplo, antigamente as regiões elas eram um pouco isoladas da outra. Tinha telefone, tinha um avião que você ia, mas cada um tinha o seu diferencial, sua própria aldeia, o local onde você desenvolvia culturas, usos de tecnologia, atividades econômicas, habitação. Hoje, a cultura hoje é global. Quer ver um exemplo? Vamos fazer uma live. Eu, há 2 anos, 1 ano atrás, não sabia o significado da palavra live. Hoje eu falo live como se fosse uma coisa normal. Então, olha os termos globais, como eles são usados nas diferentes sociedades do mundo. Então, esse termo aldeia global está mostrando essa
unificação de culturas com alguns segmentos que são usados no mundo todo. A palavra pizza, a palavra internet, Facebook, live, né, hot dog, são termos usados nos Estados Unidos, Brasil, China, Japão. Então, e-mail, com certeza, Caio, com certeza. Ao invés de falar endereço eletrônico, fala, esse cara é doido, fala e-mail, que todo mundo vai entender. Se eu chegar lá na China, não sei falar uma palavra em chinês, eu falar e-mail, o chinês vai me entender. Agora, se eu falar Fluminense, ele também vai entender, né? Vai saber que é uma grande potência do futebol mundial. Agora, se eu falar uma palavra aí, obrigado, muitos não vão entender esse termo aí, porque é um termo português usado aqui dentro de uma aldeia regional. Então, reparem como a globalização ela é presente, ela tem fatos positivos, ela tem fatos negativos, ela está presente, vocês vivenciam esses fatos no dia a dia, como eu também, e qualquer pessoa no planeta, seja ele na África, na Ásia, na Europa, na América do Sul, do Norte, de formas de acesso, de inclusão diferenciadas, né? Mas é hoje uma realidade mundial, beleza? Dúvidas sobre esses termos aí, globalização é muito cobrado em prova de Enem, tá? Termos, revolução técnico-científica, com grandes transformações ligadas ao meio de uso de tecnologias e informação, né, em comunicação, em meios de transportes. Então, a globalização possibilita isso. Possibilita também o uso do termo aldeia global, sociedades de diferentes regiões do mundo, tendo uma inclusão de informações, de uso, de formas de trabalho, né, de exploração de meios, de recursos no mundo todo, utilização de termos internacionais, internet é a palavra-chave do termo globalização. Hoje a gente vê e-mail, vê outros termos que são falados no mundo todo. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Vamos avançando então. Também outra tendência da globalização é a regionalização de mercados, criação de mercados regionais. Esses mercados regionais eles são chamados de blocos econômicos. O que seriam os blocos econômicos, gente? Seriam grupos de países, geralmente de países vizinhos, que se integram politicamente, economicamente, socialmente, para sobreviver no mercado globalizado. Nem mesmo as maiores potências econômicas hoje, China e Estados Unidos, eles trabalham de forma unitária só. Eles se integram a outros mercados. Por quê? O mercado integrado, você tem maiores possibilidades de expandir comércio, expandir uso de tecnologias. E reparem aqui, nesse mapa de cima, como nós já temos mercados regionais consolidados. O NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte, nós temos o Mercosul aqui na América do Sul, nós temos alguns mercados na África, a União Europeia, que é o bloco mercado regional mais integrado do mundo, tem os antigos países da União Soviética, que a partir de 1992 criaram a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E olha só como é uma tendência atual a criação de mercados regionais. Esses mercados regionais seriam chamados ou conhecidos como blocos econômicos, tá? E é uma tendência do mundo aí, beleza? Dúvida nisso? A gente já até falou de União Europeia, já falamos de NAFTA, né? Então é sempre ficar ligado nessa tendência. A outra tendência é o domínio e a manipulação das empresas transnacionais. O
que seriam as empresas transnacionais? Vamos voltar lá para o 9º ano, quando vocês eram meus alunos, né, que vocês estudaram globalização e transnacionais. O que seriam as empresas transnacionais? Quem responde para mim? Vou beber uma água, hein? Ninguém? Ah, professor, são empresas multinacionais? Sim, Samuca, isso aí. São empresas que se instalam em vários países, colocam filiais. Isso, justamente. Empresas que possuem uma matriz em um determinado local e espalham filiais em outras áreas do mundo. Então, a tendência da globalização é aumentar o domínio e a manipulação dessas empresas. Hoje, qual a diferença de multi para transnacionais? Multinacionais são empresas que têm sedes, matriz em um país e sede em outras, como as transnacionais também. Só que naquela época, vamos botar até o final do século XX, a maioria das empresas multinacionais, elas fabricavam a maior parte dos seus produtos ou tecnologias em sua sede, né? O que acontece com as empresas transnacionais? Terceirizam funcionários, muito bem, Lubase, tá? Hoje, essas empresas transnacionais, elas não têm uma identidade própria como tinha antes. Por exemplo, na minha época, Nike, a maioria dos produtos, só estou falando a maioria, tinha exceções. Aprendi no Simples, olha como é bom, viu, Lubase? Assista Simples. O que acontece com... O que acontecia com a Nike? Eu ia comprar um produto da Nike, estava lá na etiqueta, Made in USA, ou seja, Made in Estados Unidos, procedência dos Estados Unidos. Hoje eu vou comprar um produto da Nike, eu vejo lá, Made in Vietnã. Uai! Mas por que isso aconteceu? Vamos voltar para a globalização. O mercado hoje não está aberto para as empresas, não está globalizado. Então, essas empresas que têm maiores investimentos, são as transnacionais, elas têm que concorrer com seus concorrentes em diferentes mercados do mundo. Então, o que eles fazem? Eu já falei isso no 9º ano, vamos ver se vocês lembram disso. Eles criam etapas de fragmentação de sua produção. Primeira etapa, eles vão criar o produto. Tem que ser um produto que vai ser aceito no mercado internacional. Então, geralmente, na maioria das vezes, eles criam esse produto lá na sua sede. Lá tem mão de obra qualificada, lá ele tem dinheiro para investir em tecnologia. Só que tem um porém. Ele, criado esse produto, ele vai ter que ser montado. Aí que vem o diferencial. Cria-se o produto no local, monta-se ele num país subdesenvolvido. Por que, Lubase? Por que, Samuca, Bruna, Caio, terceira série? Por que a Nike, que criou um produto no seu país, vai montar em outro? Muito bem, Lubase. Para reduzir custos, através de mão de obra barata, impostos mais altos. Se essa empresa cria o produto lá e montasse nos Estados Unidos, subsídios, Bruna, impostos mais baixos, Samuca. Então, o que acontece? Criou nos Estados Unidos. Se ele for montar lá, o trabalhador norte-americano ganha muito mais do que o trabalhador do Vietnã. Os impostos de produção nos Estados Unidos são maiores do que o Vietnã. Então, o que eles fazem? Estrategicamente, eles montam produtos em países subdesenvolvidos para explorar mesmo mão de obra baratas, impostos baixos, né? Os trabalhadores não têm sindicatos fortes, justo, Lubase. Caio, maquiladoras são assim, são dessa forma no norte do México, Caio, que empresas dos Estados Unidos criam a tecnologia nos Estados Unidos, montam na fábrica lá no norte do México, próxima divisa, depois aquele produto volta para os Estados Unidos. Muito bem lembrado, Caio. Gostei do seu exemplo, tá? Então, é o exemplo aqui desse avião aqui da Boeing. Repare como, para ele montar o produto, ele passa por diferentes países, empresas, porque eles terceirizam produção,
eles reduzem custos de produção, porque o tênis da Nike tem que concorrer no Brasil, na Índia, na China, nos Estados Unidos, com o tênis da Adidas, do Diadora e outras marcas aí. Então, esse tipo de produção a gente chama etapas de fragmentação de produção das empresas transnacionais. Nem todas as empresas fazem isso. Tem alguns produtos que não é viável você fazer isso, lógico. Mas quando se trata de um produto que vai ser consumido em massa no mundo quase todo, aí você tem que buscar estratégia para derrubar seu concorrente, se manter no mercado e ter um produto de qualidade. Então, eles usam essas etapas para reduzir custos e morder o mercado aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Somália, lá na Índia, lá na Itália. Então, ele não quer saber onde ele vai vender, ele tem que vender. O consumo tem que ser em massa. Então, muito atento a isso aqui. Dúvida nisso? Alguém tem dúvida? Pergunta para mim, transnacionais. Vou fazer uma pergunta para a terceira série. Me cita um exemplo de como uma empresa transnacional ela tem manipulação e domínio dentro de um país subdesenvolvido. De que forma? Quem responde para mim? Vamos lá, vou beber mais uma água aqui. Ih, falta 5 minutos para a aula. Vamos lá que está acabando. Sanções econômicas. Isso, Lubase, joia pura. Olha só, uma empresa, ela barganha onde ela vai montar seu produto. Já pensou a Nike querendo montar seu produto aqui no estado do Espírito Santo? O governo do estado fala, pode vir. Ó, te dou isso aqui, zero esse imposto, te dou terreno para você produzir. Por que é tão interessante para ela, para o Estado receber essa empresa? Poxa, aqui ele vai gerar emprego, igual o Ítalo falou aí. Muito bem, Ítalo. Essa empresa vai gerar emprego, ela vai pagar impostos menos do que em outros, mas vai pagar. Ela vai gerar um ciclo de desenvolvimento. Então, essas empresas transnacionais, elas podem barganhar com o governo. Ó, eu só vou para o seu país se você me der X de desconto de impostos, você me der um terreno para produzir, me facilitar a instalação aqui. Então, elas manipulam e dominam vários mercados, principalmente nos países subdesenvolvidos. Igual a Havan, que vai ter perto da prefeitura. Isso! Olha o símbolo do poder de uma transnacional. Ela veio para ali, onde era Itapemirim, já está criando a terraplanagem, e ali ela barganhou muito com o prefeito de Cariacica, com o governo do estado. Ó, eu vou para aí, o que eu vou ganhar de isenção? X, Y. Ela está lá montando seu produto, ela barganhou. E olha o tamanho dessa empresa. E Cariacica vai entrar no mapa da Havan, né? Porque vou comprar muita panela e toalha de rosto. É isso aí, Lubase. Lá é uma empresa que você vai trazer muitos benefícios para Cariacica. Emprego, né? Cariacica, Espírito Santo e Brasil, pô. Emprego, vai gerar desenvolvimento, outras formas comerciais vão se instalar ali perto. Olha o impacto que uma grande empresa traz para um município, para um estado, para um país. Eu já tinha visto essa Havan em São Paulo, do lado do Memorial. Eu tenho uma lá, Samuca, tem uma em Linhares, eu já fui lá na de Linhares, tá? Linhares tem uma filial da Havan, ali no norte do estado, beleza? Ela é uma grande empresa, tá? Uma grande empresa e ela manipula. Tem uma em Linhares, sim. Tá? Eu já fui lá, Rafael, também já fui. Beleza. Gente, está acabando minha aula. A aula está ótima, mas eu vou ter que encerrar aqui porque já me deu o prazo aí. Alguma pergunta para mim? Dúvida? Então eu agradeço a presença de todas. Ótima aula, não foi boa. Ótima participação de vocês aí também, tá? Beleza.